Fala pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo 100%? Cá estou eu mais uma vez, professor Bira Júnior, professor de Biologia. E hoje nós iremos falar um pouquinho sobre esse tema, que tá bombando no momento. A gente vai falar sobre genética. Mais precisamente nós iremos utilizar alguns termos. Nós faremos apenas uma introdução à genética. Então, algo que nós precisaremos saber, principalmente para, com certeza, gabaritar essa provinha. Beleza? Então, vem comigo. Olha só, coloquei aqui já duas estruturas, dois modelos aqui básicos de cromossomo. E esses modelos aqui básicos de cromossomo, nós podemos chamar aí de, sei lá o que, o cromossomo 17, 16, tanto faz aí o cromossomo. Então, esse cromossomo ele está aqui representando justamente para a gente identificar o principal termo da genética. Genética é um termo grandão para um termo menorzinho, que é exatamente, que é gene. Galera, um gene é uma porção desse cromossomo, é um pedaço de material genético que codifica uma proteína. Ponto. Exemplo, eu posso ter gene A, gene B, gene C, gene D, gene E, e assim por diante. Tranquilo? Então, o meu gene é um pedacinho desse cromossomo, um pedacinho desse DNA que vai codificar uma determinada informação. Posso dizer que o gene A é responsável por codificar a cor do olho, eu posso dizer que esse gene B é responsável por codificar uma proteína de um chifre, sei lá, enfim, certo? E aí por diante. Então, o pedaço de um cromossomo, um pedaço de um material genético que codifica essa proteína, eu chamarei de gene. O gene é essa região. Quando eu falo de um cromossomo, hipotetizar aqui que seja o cromossomo 7. Quando eu falo de um cromossomo, nos animais, inclusive no ser humano, o foco normalmente das avaliações é sobre perguntas relacionadas à genética humana. Então, quando eu falo de ser humano, eu sempre tenho 2 cromossomos para cada tipo de cromossomo. Tanto é que eu digo que a espécie humana é uma espécie dita como 2N. Porque eu tenho 2 cromossomos para cada tipo de cromossomo. Quando eu vou analisar isso, eu percebo então que eu tenho o gene A no cromossomo 7 e eu tenho outro gene A em outro cromossomo 7. Se eu tenho 2 cromossomos para o mesmo tipo, eu tenho 2 cromossomos 7. Então eu tenho um cromossomo 7 aqui desse lado, eu tenho outro cromossomo 7 aqui do outro lado. Certo? 2 cromossomos distintos, mas pertencentes ao mesmo grupo. O gene A é um pedaço de material genético que está nesse cromossomo. Mas eu tenho outro gene A. E esse outro gene A eu chamo de quê? Esse outro gene A eu vou chamar de alelo. Alelo. Professor, o que é um alelo? Alelo é um gene que está localizado no mesmo local de outro gene equivalente. Como assim? Se na primeira porção do meu cromossomo eu tenho o gene A no cromossomo 7, no outro cromossomo 7 eu tenho outro gene A na primeira porção também do mesmo cromossomo. Tranquilo? Então, de um lado eu tenho um gene, do outro lado eu tenho um alelo. Qual é o alelo do gene Azão? Azinho. Qual é o alelo do gene Bzão? Esse aqui é o Bzão também. Qual é o alelo do gene Czão? Czinho. Dzão, Dzinho, Ezão, Ezinho e assim por diante. Tranquilo? Então eu falei para você que o gene está posicionado em um determinado local no cromossomo, não falei? Exatamente. A posição onde esse gene está, eu chamarei de, olha o segundo termo, a posição onde o gene está, eu chamarei de locus. Locus. Você pode encontrar em alguns livros também o termo loci. É a mesma coisa. Só que alguns pesquisadores preferem utilizar um termo no latim, o outro termo no grego, mas ambos significam a mesma coisa. Locus e loci significa local. Então, o local específico onde está o gene, eu chamo de locus. Ah, professor, eu quero falar do locus IKR1 que está no cromossomo 17. Que locus é esse? É a posição exata onde vai estar esse meu gene. Tranquilo? Recapitulando. Meu gene B em um cromossomo tem o seu equivalente no outro cromossomo, no mesmo locus. Então, esse gene B no outro cromossomo, no mesmo locus, chama-se alelo também. Alelo. O alelo do B é o Bzão. E assim por diante. Tranquilo? Então, até agora, esses 2 termos estão facinho, né? Moleza. Se eu tenho um cromossomo aqui,
e eu tenho outro cromossomo equivalente, esses cromossomos também recebem outra denominação, recebem outro termo. Eu tenho o cromossomo 7 e eu tenho o seu homólogo. Professor, o que é o homólogo? Homo é de igual, logo é de estudo. Então, o cromossomo homólogo é aquele cromossomo equivalente. Então, vamos agora hipotetizar alguns termos para ver se já foi isso aqui tudo ganhado assim de vento em popa. Vamos lá. Se eu tenho o cromossomo 7 e nesse cromossomo 7 eu tenho o locus A, aonde está o alelo do cromossomo 7, locus A? Onde é que está esse alelo desse gene? Está no cromossomo homólogo 7, no alelo, aqui ó, Azinho. Beleza? Então, o alelo do gene A, que está no locus A do cromossomo 7, está no homólogo 7, bem aqui, que é no caso o Bzão, certo? Isso é apenas para dizer localização e alguns termos que você tem que sim ficar ligado, que a questão gosta de mandar assim já uma pegadinha vez por outra. Quando eu vou falar agora de outros termos também na própria genética, que é interessante a gente ver, ok? Vem aqui comigo, ó, presta atenção. Eu tenho alguns outros termos que envolvem basicamente fenótipo e eu tenho também um termo que fala sobre genótipo. Fenótipo e genótipo. Os meus cromossomos têm genes e esses genes expressam proteínas. Algumas vezes esses genes podem deixar de expressar uma proteína ou não. Ou algumas vezes eu posso ter uma característica que não veio dos genes, como o exemplo de pintar o cabelo de loiro. Quem pinta o cabelo de loiro e não tem o cabelo loiro nativo, não tem o cabelo loiro. Né? Quer dizer, tem porque comprou, mas não tem geneticamente. Se não tem geneticamente, então ele está expressando uma característica que não veio dele, mas veio do ambiente exterior. Quando eu tenho uma característica que é o ambiente que acaba modificando, quando eu tenho uma característica que ela é apenas visível, eu chamo essa característica de característica fenotípica. Exemplo, você está olhando para mim, você consegue ver que os meus olhos são azuis, não consegue? Então, como meus olhos são azuis, você está vendo que meus olhos são azuis, você está vendo o meu fenótipo, ok? Ah não está vendo meu olho azul? Peraí, então tem alguma coisa errada, o que é que está errado? Você tem que analisar o genótipo. Fenótipo é tudo aquilo que você vê, ok? Tudo aquilo que você vê é o fenótipo. Um sinal está expresso? Fenótipo. Quando eu vou analisar agora geneticamente, tudo que está escrito no seu material genético é o genótipo, que pode ser expresso ou não. Eu tenho o gene do olho azul. Meu olho é realmente azul? Não é. Então significa dizer que apesar de eu ter um gene, ele pode estar expresso ou não. Características ligadas diretamente ao gene. Então, ó, características ligadas diretamente ao gene. Ok? Diretamente ao gene são características ditas como genéticas, quando eu analiso o genótipo. O genótipo pode ser passado de uma forma hereditária. Ok? Eu posso passar as minhas informações genotípicas de forma hereditária. Fenótipo, não. O fenótipo eu não consigo passar de uma forma hereditária. Exemplo, se eu pinto meu cabelo de loiro e tenho um filho, meu filho vai nascer com cabelo loiro? Não, a não ser que eu tenha gene do cabelo loiro. E mesmo assim, tendo o gene do cabelo loiro, pode ser que ele não nasça com cabelo loiro. Por quê? Porque aí nós temos alguns outros termos interessantíssimos de se analisar. Vamos lá, segue aqui. Os meus genes, eles podem aparecer de duas formas. Os genes que estão no meu cromossomo, eles podem aparecer de duas formas. Eles podem aparecer de uma forma dominante e eles podem também aparecer de uma forma recessiva. Ok? O gene dominante, ele nada mais é do que um gene que expressa sua característica independente do seu alelo. Lembra que alelo? A gente falou no comecinho da aula. Alelo é o seu gene equivalente no outro cromossomo. Então, o dominante, ele expressa sua característica independente do seu alelo. Nós
na biologia, utilizamos as letras maiúsculas para dizer que esse gene é um gene dominante, ok? Nós utilizamos as letras maiúsculas, como por exemplo, Azão, Bzão, Czão, Dzão, Ezão e assim por diante. Obviamente, isso tudo serve mais como exemplo, porque na prática, esses genes eles têm muitas vezes mais do que 3 ou 4 letras. E aí, se as 3 ou 4 letras forem maiúsculas, normalmente, a gente também diz que esse gene é dominante. Outra coisa que o gene dominante faz, além de expressar sua característica independente do seu alelo, ele tem a tendência de liberar uma citotoxina. Ele tem a tendência de liberar uma citotoxina. Olha só, citotoxina. Cito é de célula, toxina é de quê? Exatamente, toxina é de veneno. É como se fosse um veneno, ok? Então essa citotoxina, ela inibe a ação de um recessivo. Então, se o gene não produz uma característica dominante, se o gene, por sua vez, também não tenta inibir o outro dominante, eu chamarei esse gene de recessivo. E aí o recessivo ele só consegue expressar sua característica na presença de outro recessivo. Vamos lá. O dominante inibe o recessivo. Como é que eu posso escrever o recessivo? O recessivo a gente sempre escreve com letrinhas minúsculas. Ok? Sempre escreve com letrinhas minúsculas, apenas para referenciar cada um deles. E aí, se o dominante tem a tendência de inibir o recessivo, apesar de ter uma determinada característica, essa característica não é expressa. Vamos lá para um exemplo? Olhem só. Imaginemos que o gene A, independente se é azão ou azinho, imaginemos que o gene A ele é responsável por sintetizar uma proteína que acaba fazendo a sua barba ou acaba fazendo os pelos da sua axila, o seu sovaco, crescer verde. Sim, os pelos do sovaco agora vão crescer verde se o gene azão tiver no seu material genético. Então, azão é o quê? Pelo do sovaco verde. Ok? E o azinho? O azinho é pelo loiro. Se você tiver, como aqui ó, exemplo 1. Se você tiver simplesmente azinho, os pelos que saem são de que cor? Azão é verde, azinho é loiro. Sai de que cor? Sai verde. Por que a expressão desse pelo é verde? Simples. O azão ele não tem a tendência de inibir a característica do recessivo e o recessivo só expressa sua característica na presença de outro recessivo. Então, logo em seguida, nós vemos que azão expressa pelo verde e azinho expressa pelo loiro. O azinho acaba sendo inibido pelo azão, então a única característica expressa é a característica verde. Aí a gente volta para cá, ó, se liga. A gente volta para a diferença entre fenótipo e genótipo. Qual é o fenótipo da pessoa azão-azinho, no caso dos pelos? O fenótipo é pelo verde, não é isso? Mas o genótipo é só verde? Não. O genótipo pode ser verde ou pode ser loiro. Eu não consigo ver o genótipo. Não dá pra gente perceber o genótipo, a não ser que nós consigamos fazer o quê? A não ser que a gente consiga fazer uma análise genética. Pegue mais profundamente uma análise genética, beleza? Então, aqui, dominante, recessivo, foi o exemplo, tranquilo? Professor, e no caso de dois dominantes? A gente tem algumas outras variações, ok? No caso do dominante, ele pode, se aparecer dois dominantes aqui, ele vai ser expresso sempre verde. No caso de dois recessivos, aí sim que vai aparecer a característica do pelo loiro. Apenas nesse quesito aqui, azinho, nasce o pelo loiro. Tranquilo, pessoal? Joia? Ótimo. Então, vamos agora analisar o seguinte. Aqui mais um pouquinho, ó. Quando eu falo de genética, outra coisa também importantíssima da gente ver é que essa genética toda, ela é passada de pai para filho, de mãe para filho, certo? E aí, cada vez mais que eu tenho esses filhos todos nascendo, eu também tenho uma determinada variabilidade genética. Então, quando eu estou falando do filho, por exemplo, o pai, hipotetizando que esses cromossomos são cromossomos do pai, o pai,
ele tem um determinado cromossomo, que é o cromossomo do pai, e aqui é o cromossomo da mãe, tá bem? O cromossomo do pai pode ter Azão, Bzinho, Czão. E o cromossomo da mãe pode ser Azão, Bzão, Czinho. Tranquilo? Até aí? Ah, professor, mas cada um tem 2 cromossomos do mesmo jeito. Ótimo, tá certo. Cada um tem 2 cromossomos. Mas apenas o pai passa um cromossomo para o filho e apenas a mãe passa um cromossomo para o filho. Por quê? Porque quando eu faço um gameta, meu gameta ele é sempre N. Meu gameta é sempre N. Se o gameta ele é sempre N, é a junção desses 2 gametas que acaba formando o filho. E aí o filho vai ter o gene do pai e vai ter o gene da mãe. Então vai ser Azão, Azão, Bzinho, Bzão, Czão, Czão. Ok? Show até aí? Mas quando o filho, ele for ter um filho, qual vai ser o gene que ele vai passar? Ele vai passar um cromossomo todo para um lado? Ele vai passar o cromossomo todo para o outro lado? Como é que vai acontecer isso tudo? Existe um determinado mecanismo na meiose, que é um processo de divisão celular, chamado de crossing over. O crossing over é quando eu tenho a troca de pedaços de material genético, que essa troca de pedaços de material genético simplesmente acaba facilitando a variabilidade genética inteira. Como assim acaba facilitando a variabilidade genética inteira? Então esse cromossomo aqui, ele vai fazer parte de um processo maior, que é o tal processo do crossing over, trocando o que veio do pai e o que veio da mãe. Então vamos hipotetizar agora que além desses genes todos, eu tenha tido um cromossomo que eu vou colocar agora com cores. De quem? Da esposa dele. Vamos lá. Então a esposa desse rapaz, aqui é o pai, né? Esse aqui é o filho, e a esposa desse rapaz, ela tem um cromossomo vermelho aqui, ó. Mas esse cromossomo vermelho, ele veio com um pedacinho azul. E ele também tem, ela também tem, ó, um cromossomo vermelho que veio com outro pedacinho aqui azul. Professor, e tem esse negócio? É só para justificar um pouquinho como acontece esse processo todo do crossing over. Então, os pais dela acabam tendo o seguinte. Os pais dela, tanto o pai quanto a mãe, o pai dela tem um material genético que pode ser todo vermelho e todo azul. E, no caso, a mãe dela também do mesmo jeito. Tem um material que é todo vermelho, certo? E um material que é todo azul. Todo vermelho e todo azul. O processo de crossing over que acontece normalmente na meiose, que facilita essa variabilidade genética toda, simplesmente faz uma troca, faz um corte nesse pedacinho aqui de material, ok? Faz um corte nesse pedaço de material e cria um cromossomo completamente novo. Aqui do mesmo jeito, eu corto um pedaço desse material com outro material e aí eu acabo fazendo um cromossomo completamente novo. O nome do processo, então, que eu tenho a troca do material genético dos pais para que eu crie um cromossomo completamente novo, chamo de crossing over. E ele serve basicamente para fazer a variabilidade genética, que é basicamente quando eu tenho mais informação, basicamente quando eu tenho mais genes, e aí eu simplesmente não faço uma cópia. O meu filho é diferente, apesar de ter, sim, pedaços do meu pai e pedaços da minha mãe, porque o meu gene é, no caso, pedaço do meu pai e pedaço da minha mãe. Então, quando eu tenho uma mistura desses cromossomos aqui, eu tenho um cromossomo completamente novo. E por ter esse cromossomo completamente novo, muitas vezes acabam surgindo novas características. Beleza, galera? Já peguei os principais tópicos, já peguei as principais informações a respeito dessa genética toda, não é isso? E aí, não podemos deixar de esquecer do seguinte: já viu o que é com pai, já viu o que é essa dominância, essa recessividade, fenótipo, genótipo, tudo isso, não foi? Foi sim, mas nós temos alguns outros termos que são imprescindíveis para continuarmos falando um pouquinho mais sobre a própria genética. Tranquilo? Então bora lá. Se eu estou falando de pai, se eu estou falando de mãe, se eu estou falando dessas informações todas, algo importante da gente continuar é o seguinte: vamos hipotetizar aqui que eu preciso saber como é que eu vou fazer uma determinada análise, como é que eu vou fazer uma determinada quantificação de uma probabilidade genética. Vamos lá.
eu faço um quadro chamado de quadro de Punnett. Quadro de Punnett. O quadro de Punnett, ele serve basicamente para a gente analisar uma porcentagem do provável, da provável cria desse determinado casal. Então vamos lá hipotetizar. Que o pai, para um determinado gene, ele tenha azão, azinho. E a mãe, para esse mesmo determinado gene, tenha azão, azinho. Não é isso? Lembrando, eu sempre faço análise do gene e do seu alelo. Gene e seu alelo. O gene está num cromossomo e seu alelo está no seu cromossomo equivalente. Quando eu faço isso tudo, eu agora só faço o cruzamento entre eles. Então, se o pai, na hora da divisão celular, produzir um gameta, que esse gameta ele tenha um gene recessivo ou um gene dominante, eu só faço essa probabilidade toda. Se o pai produzir um dominante, é azão. E a mãe, se mandar o óvulo dominante, azão também. Agora, se mandar azão, azinho, azinho do pai, azão da mãe. Então, coluna, linha. Coluna, linha, azão do pai, azinho da mãe. Coluna, linha, azinho do pai, azinho da mãe. Esse quadro ele serve para facilitar a nossa vida quando a gente tiver que fazer um determinado cálculo de probabilidade. Como assim? Para cada 4 possíveis cruzamentos, eu tenho porcentagens diferentes de gametas que podem aparecer, né? Lembrando de que cada gameta desse é formado na meiose. Eu tenho então, por exemplo, pais que têm azão, azinho, tanto o pai quanto a mãe, podem ter a cada 4 cruzamentos. E a cada 4 cruzamentos nasce azão, azão. Né, ó, em 4 cruzamentos nasce azão, azão. 2 em 4 cruzamentos nasce azão, azinho. E entre 4 cruzamentos nasce azinho, azinho. Professor, pode simplificar aqui, ó? Divide por 2 aqui, divide por 2? Pode sim. E aí, em vez de escrever 2 sobre 4, eu falo 1 sobre 2. Ok? Como é que eu faço essa conta toda? Desse jeito, eu tenho um cruzamento apenas desses 2 genes do pai, desses 2 genes da mãe. E aí, eu só preciso contar que eu tenho 4 combinações diferentes. Dessas 4 combinações diferentes, 1 a cada 4 vezes eu tenho azão, azão. 1 a cada 2 vezes azão, azinho. 1 a cada 4 vezes azinho, azinho. Professor, pode ser diferente? Pode ser diferente. Eu posso ter outras opções. Vamos fazer outra tabela aqui. Eu posso ter pai, que é azão, azão. Mãe, azão, azinho. A probabilidade muda? Com certeza. Coluna, linha, azão, azão. Coluna, linha, azão, azão. Coluna, linha, azão, azinho, azão, azinho. Então, modificou isso aqui, eu também já consigo identificar. 2 cruzamentos em cada 4 são 2 em 4, que é a mesma coisa de dizer 1 em 2, são o quê? São azão, azão. E aqui, 2 cruzamentos em 4, que é a mesma coisa que dizer 1 em 2 é azão, azinho. Hipotetizando ainda a parte que eu falei sobre azão produzir pelo verde, filhos de pai que tem pelo verde, azão, azão, e filhos de mãe que também tem pelo verde, apesar de ter um genótipo loiro, todos eles nascem com pelo verde. Por quê? Todos eles nascem com pelo menos um gene dominante. E para finalizar essa parte de introdução, a gente está falando só de termos mesmo de genética, para depois irmos para a parte mesmo do vamos ver. O nome que eu dou para indivíduos que possuem genes, olha só, acompanha aqui, que possuem genes iguais, certo? Bem aqui, gente, ó. O nome de indivíduos que possuem genes iguais, eu chamo de homozigoto. Se o meu azão é igual ao outro gene, azão, azão, eu chamo de homozigoto. Se o meu
gene é diferente, eu chamo ele de heterozigoto. Heterozigoto. Tranquilo? Então, homozigoto, azão, azão. Heterozigoto, azão, azinho. Tem outro homozigoto na história? Tem sim. Se eu tivesse aqui azinho, azinho, eu chamaria esse gene de gene homozigoto. Mas eu tenho uma diferença desse homozigoto para esse. Qual é? O homozigoto daqui de cima é chamado de homozigoto dominante. E o de baixo é um homozigoto recessivo. Tranquilo? Esses foram alguns termos que nós estudamos justamente para continuarmos agora o estudo da genética como um todo. O interessante saber do homozigoto dominante, do homozigoto recessivo, é porque o homozigoto recessivo é uma característica completamente pura. Por que uma característica completamente pura? Homozigotos recessivos expressam sua característica de gene recessivo. Homozigotos dominantes expressam sua característica independente se são homozigotos ou heterozigotos. Tranquilo? Anotou direitinho cada termo desse? Pois galera, aula que vem a gente continua ainda aprimorando um pouco mais esse estudo de genética e vendo algumas possíveis alterações e vendo ainda como pode modificar, como é que um homozigoto dominante pode expressar duas características ou mais. Então, se liga e até mais!